Olá a todos, esse vídeo é a explicação sobre a planilha de dimensionamento de sistemas on-grid da Vertex. A planilha antiga precisou ser alterada por duas razões. A primeira é em virtude da Lei 14.300, que trouxe importantes modificações no cálculo do retorno financeiro. Para se adequar a essas modificações, todo o cálculo financeiro da planilha precisou ser readequado para essa nova realidade. Outro fator importante está aqui. Com o lançamento dessa nova tecnologia TOPCon, a Vertex saiu na frente aí no mercado e proporcionou essa tecnologia ao mesmo preço dos outros módulos, né? Então, hoje, essa tecnologia TOPCon gera aí no mínimo uns 5% a mais de energia em 25 anos. A planilha anterior possuía um cálculo bem mais simplificado, então, não era possível simular essa diferença e adequar o dimensionamento a essa nova realidade. Então, esse também é um fator importante aí que necessitou a atualização da planilha. Vale também citar que a gente fez um cálculo aqui aproximado de quanto que é essa diferença na geração. Então, essa diferença vai ser por dois fatores. O primeiro é a temperatura. Aqui na média vai variar de 0,8 a 1,5%, mas em algumas regiões mais quentes, essa diferença relacionada à temperatura pode ser ainda maior, na faixa aí de 2%. Então, a temperatura ela vai se comportar de forma igual, sempre vai ter essa diferença de geração por todos os anos. Mas somada a essa diferença, ainda tem a questão da degradação. No primeiro ano é zero, mas ano após ano, a diferença, dependendo da degradação do módulo, vai ser ainda maior. Então, vai se somando aqui até 4,2% aos 25 anos. Então, essa é uma das principais razões porque o plano econômico foi atualizado, para conseguir visualizar a diferença de geração em relação ao TOPCon, aos outros módulos, né? Então, hoje a gente está trabalhando aí com esse TOPCon, que gera muito mais energia. Em 25 anos aí chega a se somar, dependendo de alguns fatores, de 5 até 7% a mais de energia produzida. O primeiro passo é baixar a planilha no site da Vertex. Então, está aqui, Plano Econômico 4.5.1. Após a planilha baixada, clicar com o botão direito, Propriedades, Desbloquear. Vou renomear ela. E abrir ela. Agora é só clicar em habilitar conteúdo e ela está pronta para uso. O próximo passo é compreender como é calculada a tarifa de energia, para poder entender por que, que o plano econômico mudou, quais são essas mudanças e por que o plano econômico antigo não é mais válido. Então, vou fazer uma explicação agora sobre como é a tarifação da energia com e sem solar. Quando a gente não possui energia solar, o valor da fatura vai ser o consumo em quilowatt-hora vezes o valor cobrado pelo quilowatt-hora. Mais a taxa de iluminação pública, chamada CIF. Com a energia solar, principalmente com as novas mudanças referentes à Lei 14.300, os novos sistemas que forem conectados vão pagar a tarifa mínima ou o fio B, o que for maior entre os dois. Além disso, tem no momento da compensação o ICMS, isso aqui varia de estado para estado. Também é paga a TUS de G e a iluminação pública. Então, quais são os desafios agora? Para saber quanto tempo leva para um sistema se pagar, a gente precisa conhecer as regras de cada estado e de cada concessionária. Então, eu vou explicar agora toda a planilha, mas eu vou dar um destaque maior para as mudanças que aconteceram nela nessa nova versão.
Então, primeiro passo, configurar o logotipo da empresa. Aqui você pode pôr qualquer imagem que ela vai acabar aparecendo aqui no relatório econômico. Esse relatório econômico é o arquivo que vai ser entregue ao cliente. Então, para fazer isso, basta clicar em exportar, criar o PDF e salvar isso na pasta de interesse. Então, todas as informações que são preenchidas servem para gerar esse arquivo final aqui do relatório. Abrindo esse arquivo aqui, ele vai ser um arquivo PDF que pode ser impresso e entregue para o cliente, com todas as informações que foram preenchidas na planilha. Ao final, a gente mostra ele totalmente preenchido. No momento, ele ainda está com as informações padrões ali. A gente vai ter que preencher a planilha para gerar um relatório coerente. Dando sequência, então, o próximo passo é cadastrar o HSP das cidades nas quais são feitos os orçamentos. Então, se você trabalha em múltiplas cidades, é interessante vir aqui e conferir se estão corretos esses valores, ou mesmo cadastrar novamente aqui as cidades. Então, vamos dar um exemplo aqui. No site do Cresesb, clicando aqui, vai abrir a página já no local adequado e é necessário inserir aqui a coordenada geográfica do local. Então, para isso, a gente vai até o Google Maps, achando aqui a cidade de interesse. Vamos pegar aqui o exemplo Santa Teresa do Oeste. Eu clico com o botão direito na latitude e longitude, no qual vai ser feita a instalação. E na primeira opção aqui, que tem essas coordenadas geográficas, ao clicar vai ser copiado para a área de transferência. Basta eu achar um rascunho aqui. Eu já tenho aqui a latitude e a longitude. Eu copio esse valor, Ctrl C, e colo aqui, latitude, Ctrl V. Mesma coisa para a longitude. Eu busquei aqui, já me apareceu aqui a cidade no qual foi realizado, então tem os valores aqui. Cálculo no plano inclinado, maior média anual. Cadastrando aqui na planilha, eu dou um Ctrl V aqui. Já copiei todas as informações que estão aqui no Cresesb. Só reparando aqui que é de janeiro a dezembro, não precisa copiar esses últimos dois valores. E eu coloco o nome da cidade. Ok, próximo passo, cadastro do cliente. Por que é necessário fazer primeiro esse cadastro aqui? Porque aqui na cidade e estado, só vão aparecer aqueles municípios nos quais foram cadastrados ali no cadastro de HSP. Então, vou selecionar o que eu acabei de cadastrar. Posso pôr aqui um CEP, CPF, todas as informações do cliente aqui. As informações referentes ao gerador. Esse valor não precisa ser preenchido aqui, ele vai ser preenchido em outro local. Nome da sua empresa, observações do painel. Qualquer tipo de observação é importante estar aqui, porque no momento da apresentação lá do relatório econômico, é importante deixar qualquer tipo de observação já anotada lá para o cliente estar ciente e ter assinado já com essas observações. Aqui vão ter as informações referentes ao equipamento, prazos de garantia, enfim, qualquer outro tipo de observação é adicionado aqui. Os dados bancários para o pagamento são colocados aqui e os dados do responsável técnico nesses campos aqui. Aqui em cima é colocado o nome da sua empresa e o CNPJ da sua empresa. Antes de explicar a parte do cadastro técnico, onde é feito o dimensionamento, vamos passar rapidamente aqui pelas outras telas, que é pedido de compra. Isso aqui é a lista de materiais que compõem o kit. Isso aqui sai na proposta para o cliente. Então, tanto esse título aqui como a lista de materiais aparece lá naquele relatório. Financiamento,
Caso tenha alguma proposta de financiamento para o cliente, pode ser inserido aqui a condição, né, o prazo, quantas parcelas e o valor da parcela. E tem aqui um relatório interno, que é um resumo geral aí de tudo que foi inserido. E a proposta em si. Voltando então agora para a parte do cadastro técnico, no qual é feito o dimensionamento. Primeiro ponto de atenção é que esse dimensionamento ele depende da cidade que está cadastrada aqui nesse campo do cliente. Então, todo o dimensionamento vai derivar desse campo e desse cadastro correto do HSP. Vamos lá então. Esse dimensionamento precisa ser feito com a fatura do cliente em mãos. Por quê? Na fatura do cliente vão ter as informações referentes aos impostos. Então, a gente precisa saber qual que é o ICMS, o PIS e o COFINS de cada região. Toda vez que você estiver fazendo orçamentos para estados iguais, você não precisa mexer nesse valor. Agora, se você costuma fazer orçamentos para múltiplos estados, é importante ter um rascunho aí de quais são os valores praticados em cada estado. Aqui tem a configuração dos impostos, como eu comentei, tem muitas variações em diferentes estados. As principais aqui são a cobrança do ICMS. Hoje alguns estados têm isenção em uma das parcelas aqui do ICMS. Quando a gente mexe aqui, ele vai afetar todo o cálculo financeiro para dizer em quanto tempo o sistema vai se pagar. Outro ponto importante, com a fatura do cliente em mãos, valor da TE e da TUSD. Existem duas opções para inserção desse valor. Podem ser inseridos sem impostos, como está aqui, ou clicando nesse campo aqui, inserção com impostos. Então, o valor que tiver inserido aqui já está com impostos e vai ser descontado depois para os outros cálculos. Então, aqui do lado tá os dois valores, valor do quilowatt-hora sem impostos e com impostos. Aqui embaixo, onde é inserido aquele valor do fio B, eu vou pegar aqui naquele rascunho. Está aqui. Valor da TUSD-G, vou também pegar aqui no rascunho, que vou deixar disponibilizado. Então, nesse caso aqui, é o exemplo que havia sido feito, é Copel. Vou filtrar aqui por Copel. Ok. Valor do TUSD-G, R$ 2,52. Contribuição da iluminação pública também está na tarifa. Isso aqui varia de cidade para cidade. E temos aqui o reajuste tarifário anual. O reajuste tarifário anual é o quanto a energia sobe percentualmente a cada ano, né? Existem alguns estudos aí que indicam que a média foi na faixa de 8% de reajuste no valor da tarifa. E aqui está o valor dos juros da aplicação. Atualmente, esse valor de juros está bastante elevado. Lembrando aqui que essa simulação tem que pegar um valor realista. Então, tem que ser estudado aqui se esse juro elevado vai se manter ou vai abaixar no momento da apresentação desse orçamento. Eu acredito aqui, então, que no mínimo aí a gente deveria pôr aqui entre 8% a 10%, se acreditar que se manter elevado, ou 6%. Isso aqui vai muito de cenário, né? Então, talvez aqui, considerando que essa usina vai operar por pelo menos aí 25 anos, talvez a gente pôr um valor aqui um pouco mais realista aí a médio e longo prazo. Então, vamos dar como exemplo aqui 9%. Certo, feito os cadastros aqui embaixo dos valores da TE da TUSD, dos impostos, contribuição de iluminação pública, a gente vai agora para o cadastro em si do dimensionamento. Então, primeiro passo aqui, vamos inserir o consumo como ele é hoje. Então, vamos pegar aqui que janeiro foi 500, vou inserir alguns valores aqui só para exemplificar. Pegando aqui no exemplo, joguei aqui alguns valores fictícios de janeiro a dezembro. E o próximo passo é analisar se haverá ou não um aumento de consumo. Então,
Vamos supor que será colocado um ar-condicionado a mais na residência e precise aqui se aumentar na faixa de 100 kWh mês. Então, nesse outro campo aqui, a gente consegue prever esse aumento no consumo mensal. Aqui vão as informações referentes aí à unidade consumidora, então qual é o disjuntor dessa unidade consumidora. No exemplo aqui, vamos pôr um bifásico de 63 amperes, ligação bifásica, tensão de atendimento. O tipo do telhado da unidade consumidora, então vai ser um telhado cerâmico, fibrocimento. A inclinação desse telhado, vamos supor aqui que sejam 10 graus de inclinação. Se é norte, se é noroeste, oeste, então aqui a gente insere a orientação do telhado. Fator de segurança é caso você queira se proteger colocando uma geração a mais. Então, eu quero que esse sistema gere 5% a mais do que eu estou prometendo. Então, eu posso inserir esse fator de segurança aqui para se garantir que a promessa está adequada. Esse fator de segurança também pode ser utilizado em alguns casos, por exemplo, de sombreamento no início ou no final da tarde, que a gente sabe que vai ter uma perda na geração. Um sistema que a partir das 4h30 da tarde não pega mais sol por conta de um prédio vizinho. Então, é aqui que a gente tem que calcular qual que é esse fator de segurança e inserir ele adequadamente. Ele pode ser qualquer valor, a gente pode pôr 10%, 20%, então tem que ser utilizado e todo fator de segurança, quando for inserido aqui, ele vai descontar esse fator como perdas de geração. Então, ele vai considerar que não está sendo prometido 20% a mais, e sim está sendo entregue 20% a mais, entre aspas. Existem algumas situações externas que vão sim se refletir em perdas e não vão entregar toda essa geração. Então, isso aqui tem que ser analisado. Pode ser usado como fator de segurança ou como perdas adicionais por alguma condição externa. Perfil de injeção. Aqui tem uma legenda do que é o perfil de injeção, a gente tem várias opções ali. O que é isso? Isso aqui é para calcular aquela questão que foi citada anteriormente sobre o consumo instantâneo. Toda vez que a gente tem o consumo junto à geração, no mesmo momento da geração, essa energia não circula pela rede da concessionária, não passa pelo medidor e não é registrada para ser cobrados valores de ICMS e a taxa do fio B. Portanto, se a gente tiver uma residência, aqui no perfil residencial 1, a sugestão é 100 residentes durante o dia. Ele vai ter um perfil aqui de consumo simultâneo muito baixo. Aqui nesse exemplo, 13% de consumo simultâneo e 87% vai ser compensado durante a noite. Já no residencial 2, considerando que existem pelo menos algum residente durante o dia, então nesse outro cenário o consumo simultâneo já é maior. É um comércio que funciona durante apenas o dia e horário comercial. O consumo simultâneo já é bem maior, 67%. Então aqui são algumas sugestões. Se você quiser ser mais preciso, esse consumo pode ser estimado aí, ou mesmo calculado, amostrado com algum equipamento, porém, nesse caso, eu teria que adicionar aqui em personalizado. E então colocar aqui no personalizado, por exemplo, 70% de injeção e 30% de consumo. Aqui nesse campo personalizado é para qualquer outro perfil que não foi previsto anteriormente. Lembrando que isso aqui é apenas uma estimativa, então se quiser ser preciso, vai ser necessário usar o campo personalizado e adicionar aqui qual que é o percentual de compensado, se é 40%, para 60% de simultâneo, enfim, aí tem esse campo exatamente para quem quer ser mais preciso nessa estimativa. Dados da usina, a gente adiciona então os dados aí dos painéis. Dados da usina, então a gente adiciona a potência dos módulos. Qual é a potência dos módulos fotovoltaicos? Então vou adicionar aqui o módulo 580. E aqui tem uma diferença. Hoje
Com a entrada no módulo TOPCon, a gente tem um coeficiente de temperatura e uma degradação muito mais interessantes. E isso aqui afeta bastante a geração do sistema. Então, hoje a gente consegue aqui simular quanto vai ser a geração de forma bem mais específica. Vou demonstrar então onde a gente encontra esses dois valores no datasheet do produto. O coeficiente de temperatura se refere ao coeficiente de temperatura de potência. Então, quanta potência o módulo perde percentualmente a cada grau Celsius de variação na temperatura. Abrindo aqui o datasheet. Seria esse campo aqui, ó. Para o módulo 555, temos um coeficiente de temperatura de menos 0,35 e um coeficiente de degradação 0,55%. Já para o módulo 580, temos um coeficiente de temperatura de menos 0,30 e uma degradação de 0,40%. Então, uma das formas de visualizar essa diferença é, ao adicionar esse coeficiente aqui, visualizar como essa variação se comporta nos resultados aqui. O quanto vai gerar mais ou a menos, por exemplo, no campo de energia produzida anual. E variando aqui esse coeficiente de temperatura, podemos visualizar que deu uma boa diferença aqui, em torno de 1,3% na energia produzida anualmente. Então, essa pequena variação no coeficiente de temperatura reflete uma grande diferença aqui na energia produzida anualmente. Outro ponto de atenção é que, quanto à degradação anual do sistema, fica um pouco mais difícil de visualizar esse resultado nos parâmetros aqui. Por quê? Essa energia produzida se refere ao primeiro ano. Então, no primeiro ano, a gente ainda não considera o fator de degradação na energia produzida. Isso aí é ao longo do tempo que a gente vai visualizar essa diferença. E como nesse caso específico a gente está considerando uma unidade consumidora que vai sempre ter mais geração do que o consumo, fica difícil de visualizar isso na economia também. Então, nesse campo de economia, não vai ser tão visível a diferença por conta da degradação, apenas do coeficiente de temperatura. Potência de geração menos consumo. Esse é aquele campo no qual a gente havia explicado anteriormente que vai afetar a TUS de G. Então, voltando aqui no exemplo, a gente tinha naquele exemplo lá 230 de consumo e 300 de geração. Então, aqui nesse exemplo, a gente adicionaria 70 aqui na potência menos geração. Então, até o momento, não há uma definição muito clara de como isso vai ser tratado para as unidades grupo B. Até o momento, não está sendo cobrado a TUS de G para unidades de grupo B. Tipo do inversor, quantidade de inversores, potência, incluir ou não tarifa mínima. Quando a gente inclui a tarifa mínima, o sistema gera 50, nesse exemplo, por ser uma unidade bifásica, a menos. Então, ele considera que ele vai utilizar a tarifa mínima. Hoje, com a inserção do fio B, não é mais tão interessante deixar inclusa essa tarifa mínima. Tendo preenchido, então, cadastro técnico, cadastro do cliente, pedido de compra, financiamento, chega a hora, então, de conferir e imprimir o relatório econômico para entrega para o cliente. Então, vamos lá, relatório econômico. Aqui está a potência do kit, os dados da sua empresa, nome do cliente, responsável técnico. Aqui tem os dados da unidade consumidora, a energia gerada em um ano, características dos painéis. Aqui entra aquela observação dos painéis comentada anteriormente, observação dos inversores. Aqui tem a média de geração para cada uma das orientações, norte, sul, leste, oeste. E aqui embaixo, a que foi considerada no cálculo. Então, se foi noroeste, sudeste, qual orientação foi considerada, ela vai aparecer aqui. E a referente média de geração para essa situação.
Aqui nós temos o gráfico de geração e consumo mês a mês, janeiro a dezembro, a irradiação solar no local, HSP, aqui tem a energia gerada em um ano, qual que é o custo da energia com e sem os impostos, e aqui tem a análise do custo por watt do sistema, conforme o valor inserido aqui no pedido de compra, o valor do fio B e a economia média mensal, que vai ser a diferença do quanto o cliente vai pagar sem o solar e com o solar. Aqui tem os dados do retorno financeiro, então esse investimento vai retornar em 2,6 anos. E aqui, em 25 anos, ele teria um retorno estimado aí de R$ 990 mil nesse exemplo aqui. Aqui tem mais algumas informações. Então, o valor inserido na aba financiamento vai aparecer aqui nesse campo da proposta. Abaixo a gente tem a questão das garantias, conforme inserido no cadastro do cliente, as observações gerais, os dados bancários e aqui tem um campo para pegar a assinatura do cliente. Estando então finalizado isso, basta apertar um Ctrl P para imprimir a planilha e está feito o orçamento aí com todas as informações referentes ao kit, dimensionamento e o mais importante, com a confiança de que o retorno sobre o investimento está correto com as novas mudanças relacionadas aí à Lei 14.300.